nós que somos cristãos nesse tempo agora, que estamos vendo tantos escândalos que envolvem a questão dos recursos da igreja, devemos nos portar. Como que nós devemos fazer, agir referente às contribuições que são feitas nas igrejas? Nós devemos continuar contribuindo? Como se contribui? De que forma se contribui? Quais são os direitos que um pastor tem sobre esses recursos? Como esses recursos devem ser administrados? Então nós vamos tocar nesse ponto delicado, e como eu disse, nós não vamos poder pular. Nós vamos ter que entrar nele, amém, irmãos? E falar, porque senão a nossa exposição fica incompleta. Então eu quero que você preste bastante atenção, tanto os que estão presentes aqui conosco na igreja, e você que vai assistir essa pregação através do nosso canal aqui no YouTube. O que eu peço para a igreja é atenção. Se você quiser anotar no rodapé da sua Bíblia algumas informações que eu irei lhe passar, anote, porque eu acredito que vai ser importante para você. A maioria dos irmãos que estão aqui vieram de igrejas que tratam oferta de uma forma muito descuidada, onde muitos líderes tratam a oferta como se fossem deles. E nós queremos quebrar esses protocolos, esses rótulos que têm governado muitas igrejas, o domínio dos líderes sobre os recursos que a igreja possui e o mau uso dos recursos da casa de Deus. Então nós vamos entrar no capítulo 8 e 9, vou pedir para você pegar a sua Bíblia e abrir na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, nós vamos pregar por partes. Eu não irei ler o capítulo 9 agora, eu irei ler o capítulo 9 na medida que nós formos discorrendo, mas hoje nós vamos pregar o capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, porque é a mesma coisa. O capítulo 8 e o capítulo 9, Paulo tira 2 capítulos para tratar desse assunto, ok? Então nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 8. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Amém? Nós vamos ler até aqui e em seguida nós vamos ler o capítulo inteiro. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti sabedoria e entendimento. Eis aqui a Tua igreja, o Teu povo, os Teus filhos, que vieram nesta noite
ouvir a Escritura, a Tua palavra. Nós somos dependentes da Sua luz, da Sua clareza, precisamos totalmente do auxílio do Teu Espírito para que essas palavras, elas encontrem morada no nosso coração e gere vida para a glória do Seu nome. Abençoado seja este culto para todos os presentes, para aqueles que vão ouvir e aonde chegar essa mensagem. Que a mente dos Teus filhos se abra, que haja libertação através do entendimento, que haja libertação da ignorância, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Por favor, igreja, pode sentar no seu lugar? Irmãos, o apóstolo Paulo, que vem orientando a igreja de Coríntios acerca de muitas coisas, acerca da organização da igreja, acerca da vida que eles deveriam ter com Deus, a sua comunhão, a plenitude que eles deveriam ter entre si de unidade. Ele agora entra num campo que para nós nessa geração, e para eles também, é um campo delicado de tratar, de falarmos, mas o apóstolo Paulo tratou e foi muito eficaz na sua maneira de falar e explicar e orientar e mostrar para a igreja de Corinto como era importante se portarem como pessoas generosas, pessoas voluntárias e que tinham os seus corações inclinados para fazer o bem e fazer tudo para a glória de Deus. A igreja, ela nasce em um momento muito complicado. Jesus, ele morre na cruz do Calvário, nós sabemos disso. Os discípulos, eles caminham com Jesus, e depois da morte de Jesus, ele vai ascender aos céus e os discípulos permanecem em Jerusalém esperando o cumprimento da promessa que Jesus faz, que eles seriam revestidos de poder. Isso está registrado em Atos 2, quando Jesus diz para eles permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Pois bem, no capítulo 2 de Atos, nós encontramos a igreja que está orando, buscando a Deus. A igreja já está correndo perigos, porque Jesus é morto e, consequentemente, os seus discípulos serão perseguidos, já são perseguidos. Então há um grande temor no coração dos discípulos quanto à morte. Então eles permanecem em oração, até que no dia de Pentecostes todos são cheios do Espírito Santo. Pedro, tomado por uma vontade, por um impulso, na verdade, cheio do Espírito Santo, ele sai para pregar o Evangelho. E ele pregando o Evangelho, a sua pregação, o efeito da pregação, através de um homem cheio do Espírito Santo, foi que 3.000 almas se convertem através da pregação de Pedro. O resultado foi magnífico também. A palavra de Deus nos ensina que essas almas queriam se batizar. Elas queriam descer as águas do batismo e foram batizadas mesmo. Essas 3.000 almas cumpriram com a justiça de Deus, ou seja, a igreja ela cresce. Ela passa de 120 membros que estavam orando para mais de 3.000 membros, e muito rápido. E a igreja continua a crescer, ela não para de crescer, ela continua crescendo. Atos dos Apóstolos nos mostra que nesse crescimento, eles começaram a ter tudo em comum entre si, a ponto de venderem, ouça isso, as suas propriedades na medida que alguém necessitava. Ou seja, alguém estava enfrentando alguma necessidade, a igreja vendia, os membros vendiam as suas propriedades para suprir a necessidade do membro que estava com dificuldade. Não é que eles saíam vendendo loucamente, não.
se houvesse alguma necessidade na igreja, o membro que tinha propriedades vendia a propriedade, pegava o recurso e captava para aquele membro que tinha necessidade. E a igreja, ela continuava a ter saúde em todos os pontos, espiritual, não tinham falta de nada, tinham tudo em comum. Deus abençoava e acrescentava muito mais gente, são aqueles que haviam de se salvar. Só que, na mesma medida que eles vendiam as propriedades para suprir a necessidade de comida dos irmãos, eles ficavam sem propriedades, porque eles vendiam, e ao mesmo tempo, você sabe muito bem, que comida, ela acaba muito rápido. Então eles consumiam a comida, eles comiam o que se comprava, e chegava no outra semana, no outro mês, qual propriedade se vende agora para suprir a necessidade do irmão? Chega um momento que não tem mais propriedade para se vender. Então a igreja, ela começa a enfrentar uma crise financeira, não só por causa disso, porque também no capítulo 11 de Atos, a profecia de Ágabo se cumpre, que viria uma fome muito grande sobre a terra, e essa fome veio. Além da fome, os cristãos de Jerusalém, eles vão ter que enfrentar a perseguição, porque Estevão morre no capítulo 7 de Atos, a igreja corre risco de morte, muitos estão dispersos, alguns permanecem em Jerusalém, e esses que permanecem em Jerusalém, escondidos, peregrinos pela terra, eles não têm nem como trabalhar. Ou seja, a igreja em Jerusalém precisa de apoio, ela precisa ser amparada, cuidada. Os cristãos que vão sendo transformados pelo Espírito de Deus, eles seriam responsáveis em manter a igreja de Jerusalém. Então, quando Deus chamou o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, quando Deus chama Paulo, e Paulo, ele tem aquela transformação plena, ele tem um encontro com Tiago, logo depois, muito tempo depois, com João e com Pedro. E eles entenderam que Deus colocou Paulo para ser um pregador dos gentios, ou seja, Paulo seria aquele que pregaria o evangelho para os gentios. Só que quando Paulo vai sair na sua viagem missionária para pregoar o evangelho para todos os gentios, Pedro, Tiago e João dá uma orientação para Paulo. E qual é a orientação que Paulo recebe? Vamos abrir, por favor, igreja, no livro de Gálatas, por favor. Vamos abrir. Livro de Gálatas, capítulo 2. Vamos abrir aqui, só para nós vermos a orientação que é dada para Paulo. Nós estamos estudando a carta de Gálatas na Escola do Silêncio. Você que gostaria de aprender um pouco mais, você também é convidado para estar aqui todo domingo às 7 horas da manhã, ok? É convidado, é totalmente de graça. Gálatas capítulo 2, vamos ler o versículo de número 1, para que possamos entender. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência à revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Ou seja, ele está indo a Jerusalém para falar qual é o evangelho que está sendo pregado aos gentios. Mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me
pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. E olha o conselho aqui que eu falei com vocês: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, Paulo, ele é reconhecido como um pregador dos gentios, que Deus deu a ele a incumbência de anunciar o evangelho para essas pessoas. Mas Pedro, Tiago e João dizem para Paulo: olha, você está indo pregar para os gentios, mas não se esqueça dos pobres. Olha, Paulo, você tem um compromisso com os pobres, com os nossos irmãos de Jerusalém, você tem que pregar, mas não esqueça de enviar contribuição para que os pobres de Jerusalém não passem necessidade. Ou seja, tudo que Paulo tinha que fazer, ele fez. As igrejas por onde ele passava, ele ministrava acerca das contribuições que deveriam ser feitas para os irmãos de Jerusalém. Quando nós lemos o capítulo 8 de 2 Coríntios, o que nós encontramos? Nós encontramos o apóstolo Paulo falando a respeito da igreja da Macedônia, que é a igreja de Tessalônica, que é a igreja de Filipenses, ou Filipos, melhor dizendo, e que é a igreja de Bereia. Paulo está falando, quando ele fala Macedônia, ele está falando dessas três igrejas. Essas três igrejas que foram implantadas pelo apóstolo Paulo, que Paulo pregou o evangelho ali, que Paulo os ensinou, que Paulo os ministrou, Paulo os ensina o requisito importante também, que é a contribuição para os irmãos. Qual foi o comportamento da igreja da Macedônia no que diz respeito a essas contribuições? Nós vamos ler capítulo 8, versículo 1 e 2, da segunda carta de Paulo. É importante a leitura. Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Eu estou em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Versículo 2 agora. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. O que Paulo está falando que essa igreja ela fez? A igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia. Eles estão enfrentando um momento de muita tribulação, é o que o texto nos ensina, e essa tribulação que eles estão sofrendo gerou uma pobreza muito grande, mas no meio de toda a pobreza, no meio de toda a tribulação que a igreja da Macedônia estava passando e enfrentando, eles não usaram as dificuldades que eles passavam para se opor a contribuir para os irmãos de Jerusalém. O que Paulo diz? Que no meio de tanta tribulação, no meio de tanta prova, no meio de tanta angústia, no meio de tanta perseguição, os macedônios enviaram recursos para que os irmãos de Jerusalém fossem supridos. E Paulo está usando o exemplo dos macedônios para alertar a igreja de Coríntios, que ainda não está nessa contribuição. A igreja de Coríntios ainda não contribuía. Então Paulo está usando o exemplo de uma igreja em dificuldade, perseguida, em aperto, que mesmo diante de uma calamidade está contribuindo. E Paulo vai dizer: olha,
eles tomaram uma decisão, eles agiram, e não foi porque eles são bons. Essa ação, essa atitude dos macedônios, não foi porque neles existe algo bom. O que gerou essa atitude de contribuição foi a graça de Deus. Paulo diz que a graça de Deus é o motivo pelo qual eles contribuíram no meio de uma tribulação, no meio de uma pobreza, no meio de uma luta tão grande que eles estão enfrentando. Por isso que no versículo 1, Paulo diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ou seja, qual pessoa em sã consciência, enfrentando uma pobreza, se não for pelo Espírito Santo, não faz, enfrentando uma dificuldade, nós podemos olhar pela atualidade, pela situação atual que nós estamos enfrentando hoje, no nosso país, Brasil. Quais são os conselhos que são dados hoje para o nosso povo? Quais são os conselhos que são dados para as pessoas? Guardar dinheiro. Olha, está na crise, a dificuldade está aí. Você vai no açougue, 1 quilo de alcatra, R$40. Você vai no mercado, 5 quilos de arroz, quase R$35. Você vai comprar um óleo de soja, mais de R$10. Você vai comprar feijão, quase R$10. As coisas estão caras. O valor está elevado. Então, nesse período de tanta tribulação, e eu estou jogando lá embaixo, o que as pessoas estão orientando? Guarda dinheiro, porque está vindo uma crise mundial. Economiza, quem puder, guarda, economiza. A igreja da Macedônia, no momento de grande calamidade, eles não guardaram, eles contribuíram. Veja como que a graça de Deus pode levar uma pessoa a fazer coisas que no estado natural o homem não faz. Por si só, o homem não terá uma atitude de obedecer esse princípio, obedecer em ajudar os seus irmãos. Ou seja, Paulo está dizendo que a contribuição é uma graça, é um dom que Deus dá àqueles que foram salvos por Ele, aqueles que foram regenerados por Deus, aqueles que foram transformados por Deus. Porque uma pessoa transformada, uma igreja transformada, irmãos, como eu disse no início do culto, é um assunto delicado de se tratar, e eu preciso de tempo para falar de tudo, amém, igreja? Então eu peço para você, ouça com carinho. A igreja que Jesus regenera, salva, lava, santifica, ela não caminha de mãos dadas com a avareza. Porque veja bem, se você conhece, se alguém da sua família é católico, e aqui eu não estou ofendendo aos irmãos católicos que vão nos assistir, meu sogro é católico e eu o respeito muito, mas eu quero só usar aqui uma referência. Quantos dos irmãos que estão aqui tem algum familiar que é católico? Tem alguém na igreja? Ok. Quando você vai falar com eles a respeito de Maria, quando você diz o seguinte: olha, Maria não pode salvar ninguém, não. O único que salva é Jesus Cristo. Olha, São Jorge, ele não pode proteger ninguém, não. A nossa proteção é Cristo Jesus. Ele é o nosso escudo, nosso protetor. Quando você vai falar de Expedito ou de qualquer outro santo, como que eles reagem? Eles ficam chateados na grande maioria. Eles protegem com unhas e dentes aquele santo que ele tem. Nós que somos cristãos e que nos deparamos com a avareza, nós temos que entender que às vezes nós não temos uma imagem de Maria em casa. Nós não temos uma imagem de São Jorge em casa, de Santo Antônio em casa, nós não temos. Mas a Bíblia nos ensina que a avareza é idolatria.
Idolatria, idolatrar, é você venerar, se prostrar, prestar culto a uma imagem de escultura ou a um Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos matar, mortificar as nossas paixões terrenas. E uma dessas paixões é a avareza. A igreja da Macedônia não está caminhando com a avareza, mas o conselho de Paulo para nós cristãos, para a igreja de Colossos, porque ele escreve isso para a igreja dos colossenses, é para que eles matem, mortifiquem no corpo deles qualquer tipo de avareza. Vamos abrir em Colossenses capítulo 3, igreja. Vamos abrir, por favor. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler um pouquinho, importante. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler os versículos 5 e 6, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele cita algumas aqui: prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é o que, igreja? Idolatria. Então, se é uma idolatria, a Bíblia Sagrada diz que nós, como cristãos, não podemos idolatrar ou sermos avarentos, porque é impossível alguém salvo ser avarento. O salvo, ele é mais de compartilhar do que ser avarento. Por exemplo, eu estou dando exemplos aqui e já volto para o texto. O jovem rico, que Marcos cita no seu evangelho, o jovem rico, ele chega até Jesus com um desejo muito grande. Qual era o desejo do jovem rico? Ele chega para Jesus falando: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Não foi isso que está escrito em Marcos 10? O que Jesus diz para ele? Tu conheces os mandamentos, você sabe todos os mandamentos. E ele vai dizer: sim, eu conheço todos os mandamentos, mas eu não só conheço, mas eu cumpro esses mandamentos. Os mandamentos estão lá: não adulterarás, não dirá falso testemunhos, amarás seu Deus acima de todas as coisas. Ele está dizendo: eu cumpro todos esses mandamentos, Senhor Jesus. Tudo isso que o Senhor diz, eu faço. Todos os mandamentos citados eu estou cumprindo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: tudo bem, mas te falta uma coisa. Falta você ser generoso. Pega tudo que você possui, vende, distribua entre os pobres, depois você vem e me segue, e você terá um tesouro no céu. A história, a Bíblia nos mostra que aquele homem entristecido, ele vira as costas e vai embora, porque ele tinha muitas riquezas. E aí os discípulos que estão com Jesus ficam assustados, porque eles vão dizer: ora, quem é que pode se salvar então? Porque Jesus vai dizer: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos falam: então, quem é que pode se salvar? Será que um rico pode ser salvo? Será que a chance para uma pessoa que tem muitos recursos, muito dinheiro, se salvar, ser salvo? Claro que sim. Se você olhar para a vida de Zaqueu, por exemplo, Zaqueu era muito rico. Zaqueu era um homem com muitas posses. Mas a graça de Deus o alcançou. Em que momento? No momento em que Zaqueu, ele vai falar para Cristo: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. Aí Cristo fala: hoje veio salvação nesta casa. O que Zaqueu está fazendo? Ele está devolvendo. Ele está agindo com o comportamento de uma pessoa salva. Quando nós lemos o capítulo 6 de Mateus, versículo 24 e 25,
O que nós encontramos no capítulo 6, 24 e 25 de Mateus? Jesus orientando os seus discípulos, dizendo para os seus discípulos: olha, não dá para adorar dois senhores, não. Ou vocês vão reverenciar um, honrar um, e vão aborrecer o outro. Ele fala: vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro, ou seja, o Senhor da avareza. Vocês precisam servir um único Deus, ou seja, o que Jesus está dizendo não é que o homem ele não pode adquirir riqueza. O que ele está dizendo é que o homem que ama muito as suas riquezas jamais vai conseguir amar a Deus, porque o seu coração estará naquilo que tem. Então as igrejas da Macedônia, eles se comportaram como verdadeiros cristãos. Eles se comportavam como pessoas que não amavam o que tinham. Eles não eram apegados, tanto é que no momento de muita tribulação, eles contribuíram. E sabe o que chama mais atenção? São os versículos que vêm seguinte. O versículo 3, o versículo 4. Leia comigo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3 e versículo 4. Por favor, igreja, vamos ler. Olha o comportamento dessa igreja, desse povo. Porque eles, Paulo falando, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O que os macedônios, o que as igrejas, elas fizeram? Olha, Paulo, é isso aqui, ó. Por favor, deixa a gente ajudar. Eles estão implorando para ajudar. Veja que é algo que vem de forma espontânea, que ninguém foi lá persuadir, como nós vemos hoje. Ninguém persuadiu aquela igreja. Não teve um pastor falando assim: ó, tem que dar tudo, tem que oferecer. Não, eles se colocam numa disposição de contribuir generosamente. É isso que a graça de Deus faz. A graça de Deus, ela manifestada no nosso interior, ela nos faz inclinar de tal maneira para contribuir, para sermos generosos, que Deus é glorificado nesse ato. Essas igrejas estão inclinadas a fazer o bem, porque a graça de Deus alcançou os seus corações. E elas pedem para Paulo: Paulo, por favor, deixa-nos ajudar também. Nós queremos participar deste negócio, de ajudar os santos, de enviar recursos para a igreja que está em aflição, em grande pobreza, lá em Jerusalém. Por favor, Paulo, deixa-nos ajudar. Não há uma vírgula de persuasão, não há uma vírgula de homem querendo impulsionar aquelas pessoas a fazerem, mas o próprio Espírito Santo, que os convenceu de pecado, que os lavou, que os regenerou, o próprio Cristo que transformou a vida deles, é o mesmo Cristo, é o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito Santo que os leva a ter um desejo incansável de contribuir. É por isso que nós estamos frisando que uma igreja salva, ela não caminha com avareza. A avareza não faz parte de pessoas salvas. Nós somos liberais desde que seja bíblico, desde que esteja nas Escrituras, desde que o Espírito Santo nos convença, nós vamos sempre agir de maneira a ajudar os nossos irmãos, a contribuir para que pessoas sejam abençoadas. Quando você consegue se desapegar das coisas, dessas riquezas para ajudar o próximo, isso mostra que houve uma verdadeira regeneração dentro de você. Que Deus realmente está te mostrando que você deve se apegar às coisas espirituais em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É o que a igreja da Macedônia está fazendo. Essa graça que nos alcança de compartilhar,
ela não é só para gente rica, não. Essa graça de compartilhamento, ela é para pessoas ricas e para pessoas pobres. Todos podem compartilhar, e a igreja da Macedônia é um exemplo. Eles estão em extrema pobreza, mas eles estão contribuindo. Eles estão passando por muitas tribulações, perseguições, lutas e muitas outras coisas, mas eles nunca deixaram de contribuir, mesmo no aperto, mesmo na dificuldade. Você pode pensar assim: poxa, pastor, mas eu estou apertado, será que Deus ele vai aceitar a minha contribuição humilde? Desde que seja gerado pelo Espírito Santo, desde que não seja persuasivo, desde que seja algo natural de generosidade do teu coração. Lembre-se daquela viúva, daquela mulher, melhor dizendo, que foi lá no templo com 2 pequenas moedas, e ela contribuiu generosamente, e Jesus disse que aquela mulher fez muito mais do que os ricos que estavam depositando na arca, ou seja, eles estão dando do que sobejava. Eles eram apegados à riqueza, aquela mulher não era. A generosidade é um ato que mostra que realmente Deus fez uma obra no nosso coração. Então nós que somos cristãos devemos olhar para o exemplo da igreja da Macedônia, porque Paulo está pegando esse exemplo para falar com a igreja de Coríntios, mostrando para a igreja de Coríntios como se deve fazer. Que o povo da Macedônia, mesmo em dificuldade, eles fizeram. Irmãos, entenda, contribuição na igreja é ato voluntário e espontâneo, amém, irmãos? Amém, irmãos? Sempre que você vê algo obrigatório no ato de contribuir, pressionado, com métodos carnais, humanos, sempre que você perceber que o pastor, ele se apropria de algum texto isolado, para tentar te convencer a fazer qualquer coisa que envolva apresentar recursos na igreja, você precisa ligar o seu pisca-alerta e entender que toda pressão para que você oferte na igreja não provém de Deus. Você nunca vai ver nenhum apóstolo usando de artifício para que a igreja contribuísse. O que eles faziam era usar o exemplo, era usar a liberalidade, a generosidade e o compromisso. O que Paulo está fazendo aqui é mostrando como que uma igreja se comportava. Então, quando nós vamos ofertar, nós temos que ofertar de todo o nosso coração. Vamos continuar lendo aqui? Versículo de número 5 ao 7. Vamos ler. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que começou assim também, complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O que Paulo fala no versículo 5? Paulo diz no versículo 5 que a igreja da Macedônia, eles antes de fazerem qualquer coisa, em contribuir, em apresentar alguma coisa para a igreja de Jerusalém, antes eles eram do Senhor. Por isso que o verso 5 diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor. Aquelas pessoas pertenciam a Deus. Quando você diz assim: Deus, a minha vida é sua. Se eu digo para Deus que a minha vida é dele, consequentemente tudo que eu tenho também é dele. Ou não, igreja? Sim ou não? Eu não posso falar para Deus: Deus, a minha vida é tua, mas os meus recursos são meus. Eu não posso falar para Deus: Deus, a minha vida é tua, mas eu faço dela o que eu quiser. Não, se a minha vida é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus. Tudo que eu possuo é de Deus.
Tudo. Então Deus, ele precisa ser glorificado em tudo que é dele. Então, se nós nos declaramos de Cristo, nós também precisamos nos lembrar: se eu realmente me declaro um cristão, tudo que eu possuo é do Senhor Jesus. A minha vida é para servi-lo, as minhas mãos é para servi-lo, com tudo que eu possuo e com tudo que eu tenho. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui nesse ponto que nós lemos é: primeiro nós temos que ser de Deus. Nós temos que ser de Deus de verdade, para que, em segundo lugar, nós possamos doar, contribuir aquilo que pertence a Deus. Como que alguém que não é de Deus vai fazer algo? O seu coração caído não lhe permite. E se faz barganhando, faz para aparecer, faz com outro interesse, com outro propósito. O salvo não, ele faz para a glória de Deus. Ele contribui para Deus ser glorificado. Aí Paulo, ele vai falar para a igreja de Coríntios: olha, igreja, eu já mandei Tito aí para falar com vocês, presta atenção nisso. E Tito, quando esteve aí, ele já alertou a vocês para prepararem de antemão a contribuição. Preparem a contribuição para que, quando eu chegar aí, a contribuição não seja preparada na hora que eu chegar. Aí Paulo vai falar para a igreja de Coríntios: olha, eu sei que vocês já se colocaram numa posição de fé. Eu sei que a carta severa que Tito levou produziu resultado. Agora vocês estão caminhando retamente. A fé de vocês é verdadeira. O cuidado de vocês, o amor de vocês é verdadeiro. Agora eu sei que vocês continuam a me amar, que vocês estão andando no caminho do Senhor, que vocês estão rejeitando os falsos pastores, os judaizantes. Eu sei, legal. Agora, já que vocês estão abundantes nessa graça, sejam abundantes também na parte de contribuir. Versículo 7, Paulo fala: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, ou seja, vocês são abundantes na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Paulo vai dizer para eles: ô pessoal, já que vocês são cheios de fé, amém, igreja? Nós temos aqui pessoas cheias de fé? Amém? Nós temos aqui pessoas com o Espírito Santo? Glória a Deus por isso. Nós temos aqui homens e mulheres que são cheios de Deus. Aí Paulo fala a mesma coisa para a igreja de Coríntios: ah, vocês estão cheios de fé, estão abundantes na fé, então agora manifeste também essa abundância no contribuir. Ou seja, eles são cheios de Deus, mas não contribuíam. Como? A igreja da Macedônia está contribuindo e a igreja de Corinto não está. E Paulo está estimulando eles, mostrando para eles, dizendo: gente, isso é benéfico para a igreja. Vamos abençoar os nossos irmãos que estão em Jerusalém. Os santos estão em dificuldades. Eles precisam da nossa ajuda. Eles precisam ser alcançados. Ou seja, a igreja de Corinto ainda não estava naquela plenitude de se dar ao Senhor totalmente. Faltava essa parte, como a igreja da Macedônia. Quer ver um exemplo? Quando você lê o Novo Testamento e você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 5, você encontra a história de Ananias e Safira. Ok? Amém, igreja? Vocês sabem muito bem que Ananias e Safira fazia parte da igreja de Atos. Atos 2, assim vai, até Atos 5. Ananias e Safira, abro aspas aqui, eram pessoas espirituais. Fecho aspas. Observe como que a vida espiritual caminha junto com contribuição. Eles venderam uma propriedade, eles pegaram o recurso da propriedade, separaram uma parte para si
e levaram uma outra parte até os apóstolos. A Bíblia diz que eles morreram. Não foi isso? O que matou Ananias e Safira? Foi eles terem ficado com o recurso? Ou foi eles terem mentido? Irmãos, Deus não mata ninguém que não contribui. Você sabia disso? Alguém está me ouvindo? Que isso, pastor? Que heresia é essa? Não mata, não. Ninguém vai para o inferno porque não contribuiu na igreja. Mas é muito estranho um salvo de verdade não contribuir. É muito estranho. Uma pessoa regenerada por Cristo não contribuir. Ou não se dar-se primeiro ao Senhor. Ananias e Safira ainda estavam apegados à avareza. E foram mentir para Pedro. Só que Pedro disse: você não mentiu para mim não, cara. Porque a obrigação de vocês como igreja é perante Deus em primeiro lugar. É perante o Senhor em primeiro lugar. O compromisso de ser generoso, o compromisso de ser fiel, o compromisso de ter um coração liberal é com Deus. É com Deus em primeiro lugar. Às vezes as pessoas ficam querendo contribuir para o pastor ver. Gente, a contribuição principal é com Deus. É com Deus. A generosidade é para o nome de Deus ser glorificado. Só que Ananias e Safira, eles morrem. Eles tombam, porque eles mentiram. Veja, uma vida que estava na presença dos apóstolos, na igreja, tomaram uma decisão, retiveram uma parte, e eles não morreram porque eles retiveram uma parte, eles morreram porque eles mentiram. A mentira os levou à morte, os levou à lona, os levou a serem destruídos. Ou seja, nós que somos cristãos, precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Eu sei, irmãos, que nós estamos num período difícil de contribuir, eu sei. A geração que nós estamos, as pessoas, elas olham para os pastores e aos olhos dessas pessoas, todos os pastores são ladrão. E eu até entendo esse dizer que já impregnou mundialmente as pessoas. Eu entendo. Porque o que nós mais vemos hoje são as pessoas aproveitando do altar para enriquecer. Nós estamos vendo isso. Eu acredito que 100% de vocês que estão aqui no culto já viram isso. Não são cegos. Pastores que possuem muitas coisas, uma riqueza incalculável. Mas não é porque há esses escândalos que a Bíblia deixou de ser verdade. A contribuição, ela é bíblica. A generosidade, ela é bíblica. O compromisso do salvo em contribuir é bíblico. Mas eu repito para você, toda contribuição tem que estar entrelada nas Escrituras. Não está nas Escrituras, você precisa ligar o pisca-alerta. Amém, irmãos? Espera aí, tem alguma coisa errada. A Bíblia não diz isso. O que Paulo está falando com a igreja, com as igrejas, com a igreja de Corinto, é que eles agora deixem de ficar naquela situação de eu sei que eu tenho que fazer, mas não faço. Faça! Paulo está dizendo, chegou a hora de vocês executarem. Chegou a hora de vocês não somente ficarem no posicionamento de, eu sei que eu tenho que fazer. Não, Paulo fala, agora abundeis nesta graça também. Agora executem também o ato de contribuir. Vamos embora, vamos agir. Vamos agir da maneira que o apóstolo Pedro, Tiago e João colocou que deveria ser feito. Nós temos de nos lembrar dos nossos irmãos pobres, lá de Jerusalém. A igreja tem uma obrigação de cuidar dos necessitados da igreja. Primeira coisa que nós temos que fazer é cuidar dos pobres da igreja. A igreja
não foi chamada para fazer ação social, você sabia? Ah, heresia. Estude as Escrituras. A igreja foi chamada para viver o Evangelho, pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho. A igreja, o povo de Deus foi chamado para cuidar uns dos outros. Igreja cuidando de si, um dos outros. E os outros povos, pastor? O que se deve fazer? Nós entendemos que existem pessoas que precisam ser alimentadas, estão na rua. E nós fazemos isso para aliviar a angústia e o peso e o sofrimento dessas pessoas. Mas acredite no que eu vou te dizer. Existem muitas igrejas que fazem uma obra social linda aí fora. Batem foto, gravam vídeos e etc. Ajudam muitas pessoas na rua. Mas existem membros dentro da igreja que passam necessidade. E a primeira coisa a se fazer é cuidar dos membros da igreja antes de sair para a rua. Cuidando um dos outros, zelando uns pelos outros. O que Paulo quer que a igreja de Coríntios entenda é que eles precisam de, em todo momento, contribuir para que essa obra continue. Os seus irmãos sejam alcançados, os seus irmãos sejam supridos. Irmãos, nós cremos que é importante fazer uma ação social, cremos, ajudar os oprimidos, ajudar as pessoas, cortar um cabelo, enfim, aceitamos tudo isso, mas eu quero que você entenda que o objetivo principal da igreja é cuidar de si. É o principal. Viver o Evangelho, pregando o Evangelho, testemunhar do Evangelho, para a glória de Deus. A consequência de todas essas coisas, de estarmos saudáveis, é que essa saúde vai alcançar outras pessoas. A igreja precisa estar suprida em tudo entre si. E isso só acontece quando nós entendemos o princípio de contribuição, que é o que está acontecendo com a igreja de Coríntios. Eles estão sendo orientados por Paulo. Vamos ler o versículo 8 até o versículo 15. Versículo 8. Amém, igreja? Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, a praticar, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelaste a prontidão no querer, assim levais a termo, segundo as vossas posses. Porque se há prontidão de vontade, será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então Paulo aqui orienta a igreja de Coríntios a executar. Diga comigo, executar. Ele diz: olha, vocês já começaram a obra agora, completem, termina agora. Já que vocês se prepararam, se colocaram à disposição de executar, põe em prática agora. Falta vocês praticarem, ou seja, o cristão, ele enriquece dando aos outros em amor. A contribuição, ela deve ser feita em amor, não por qualquer outro motivo, só em amor. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13,
que se você pegasse toda a tua fortuna, vendesse e distribuísse aos pobres e não tivesse amor, nada lhe seria. Não adianta você ajudar sem amor, ajudar com interesse, tem que ajudar como se você estivesse fazendo a Cristo, contribuir como se estivesse fazendo a Cristo, ofertar na igreja por amor como se estivesse fazendo a Cristo. Tudo tem que ser envolvido com amor, não pode ser por obrigação, pisando, olha, tem que fazer, se você não fizer, você é um amaldiçoado. Não, 1000 vezes não. Nós fazemos dentro da sinceridade, nós temos que fazer com sinceridade do vosso amor, no nosso amor. O que Paulo pede para a igreja aqui do 8 ao 15 é sinceridade no ato, é ser sincero no que eles vão fazer, uma sinceridade de amor. Essa palavra sinceridade aqui, ela tem 2 palavras latinas. Essa palavra sinceridade, a palavra sincero aqui vem de 2 palavras latinas que significa sincera. Essa palavra sinceridade ou sincero significa sincera. Na época, os artífices dos países do Oriente Médio, eles fabricavam muitas estátuas de porcelana fina. E elas eram de natureza muito frágil, ou seja, elas se quebravam muito fácil. Então, quando elas eram levadas para o forno, para serem queimadas, para ganhar liga, tinha que ser levado com um cuidado muito grande. Em alguns casos, essas porcelanas, elas rachavam. E sendo rachado, o que acontecia? Haviam muitos vendedores desonestos. Eles pegavam essas imagens de porcelanas rachadas e colocavam para vender. Só que colocavam um preço muito mais baixo e as rachaduras que ficavam nas imagens ou naquela porcelana, eles enchiam elas de cera. Enchiam para tapar as rachaduras, cobriam as rachaduras com ceras. Aí, aqueles que eram sinceros, aqueles que eram verdadeiros, os vendedores honestos, quando eles iam vender as suas imagens de porcelanas, eles colocavam uma placa pendurada naquela imagem e gritava: essa porcelana é sem cera, ou seja, ela não tem rachadura, ela é verdadeira. Ela não tem nenhuma marca, deformidade, não colocamos cera nela. O que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntio é: sejam verdadeiros em amor, sejam sinceros, sejam sinceras. Na parte de contribuir. Porque quando vocês executarem essa ação, quando vocês fizerem isso, o nome do Senhor será glorificado. Aí no versículo 9, Paulo dá o exemplo de Cristo, que é uma questão teológica. Paulo vai dizer: olhe, lembre de Jesus, que sendo Ele Deus, estando ao lado do Pai, na sua habitação celeste, Ele não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se, Ele tomou a forma de homem, de servo, Ele se fez pobre, Ele foi humilhado, Ele foi pendurado numa cruz. Olhe para Cristo, que nasceu em Belém, que se desenvolve como homem em Nazaré, que não tem aonde reclinar a cabeça. Paulo diz: olhe para Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós. Veja que Paulo usa a figura da pessoa que não é rico, ele é a própria riqueza. Cristo não é rico, ele é a própria riqueza. Mas ele se fez pobre, para que através da sua pobreza, nós enriquecêssemos em generosidade e amor. É esse amor que tem que habitar no nosso coração, para com os nossos irmãos, para com aquilo que é de Deus. O que Paulo está pedindo para essa igreja é: sejam sinceros, não sejam fraudulentos. Observe a sinceridade de vocês, terminem o que vocês começaram, conclua a obra.
Concluam, executem, vão até o final. Vocês já sabem o que devem ser feito, vocês já sabem o que deve ser executado, então conclua. Versículo 16 ao 24. Versículo 16. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu a nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosidade, dessa generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não perante o Senhor, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro, cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação, a vosso respeito na presença desses homens. Paulo está dizendo, olha, eu vou mandar Tito, eu estou mandando Tito para vocês, para que Tito e esses dois irmãos que estão indo com ele, recolham as ofertas, peguem as ofertas. Eu estou enviando Tito porque ele é meu filho na fé, e eu estou enviando mais essas duas pessoas, porque em primeiro lugar, são pessoas louváveis, são pessoas honestas, e uma dessas pessoas, ela fora escolhida por voto da igreja, a igreja o elegeu. Não fui eu, Paulo, não, ele foi convocado perante a igreja, e a igreja o elegeu para esse ministério. Por isso que eu estou enviando ele. Observe, irmãos, o cuidado de Paulo com aquilo que pertence a Deus. Ele está se resguardando de ir buscar os recursos. Paulo, ele não quer se misturar, ele não quer, na verdade, dar legalidade para que alguém fale que ele está se apropriando dos recursos que a igreja vai enviar para os cristãos. Lá na igreja de Corinto, haviam muitos homens que acusavam Paulo de ser um charlatão. Então Paulo toma um cuidado muito grande em relação às arrecadações dos recursos da igreja. Apesar dele ter sido muito acusado, ele nunca foi achado em falta em nada, mas mesmo assim, Paulo, ele não vai, ele se resguarda, ele fica naquela posição, fala, não, nós temos que buscar as ofertas para os irmãos pobres de Jerusalém, sim, nós temos que buscar, mas eu não vou não, eu vou mandar pessoas que eu confio. Paulo está evitando todo tipo de acusação contra ele. O seu objetivo é o nome de Deus ser glorificado, porque os seus inimigos que estão na igreja de Coríntios ficavam acusando Paulo o tempo inteiro, de enganador, de ladrão e etc. Mas Paulo não era ladrão, Paulo não era trapaceiro, não era trambiqueiro, ele era sincero, honesto. Paulo era um homem sincero, era um homem limpo nessa questão, mas ele era acusado de mercenário. O tempo todo acusavam Paulo de mercenário. Por isso que em Coríntios, Paulo não recebeu recursos daquela igreja.
Por isso que da igreja de Coríntios, mesmo Paulo tendo direito, por ser ele o que implantou a igreja, por ser ele o fundador da igreja, legitimamente ele tem esse direito. Amém, igreja? Mas como os falsos líderes da igreja, os judaizantes, já procuravam ocasião para derrubar Paulo, o que Paulo fez? Ele não usou desse direito. Ele não usa desse direito, pelo contrário, Paulo vai fazer tendas. Vai trabalhar fazendo tendas para que ninguém acuse ele. Para que ninguém aponte para ele e diga assim, ali ó, é mais um ladrão. É mais um bandido. Olha lá como é que ele trabalha com os recursos da igreja. Não. Paulo se resguardava. Ele tinha direito. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11, Paulo fala isso. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, não seria por direito colhermos as materiais? Se outros participam deste ministério, não deveríamos muito mais nós? Paulo está dizendo o seguinte, eu sei que eu tenho direito, mas eu prefiro trabalhar para não ser acusado e para que o evangelho não seja censurado. Queridos irmãos, quem dera se os pastores da nossa geração se comportassem como Paulo. Quem dera se os pastores do nosso tempo se portassem com zelo como Paulo se portava. Eu conheço muitas igrejas, não vou citar quais, vou preservar, mas eu tenho muitos amigos que são bispos em algumas igrejas, fora do Rio de Janeiro. Essas pessoas, elas ganham um salário que nem um executivo da Petrobras ganha. Quem está me ouvindo, diga amém. E sabe quem é que faz o salário deles? Eles mesmos. O recurso da igreja, quando há coleta na igreja, primeiro a igreja não sabe para onde o dinheiro vai. Os presbíteros da igreja não sabem para onde vai o dinheiro. Não se presta conta para ninguém. Os recursos vão entrando, não se presta conta. Não tem ninguém que supervisiona. Acabou a colheita na igreja, passa-se um lacre nessa igreja. Olhe para cá, por favor. Eles passam um lacre e essa bolsa com recursos, ela vai para a sala do pastor e é trancada. O pastor conta o recurso sozinho. Essa igreja que eu estou falando para você, ela trabalha com um sistema de meta. O pastor tem uma meta e uma média mensal, que ele tem que bater todos os meses. E como que isso funciona? Dá um exemplo aqui, vou falar bem aberto. Se a igreja ela tem uma obrigação, foi lhe dada essa obrigação de arrecadar 10 mil reais no mês de janeiro, ela agora tem que crescer todo mês 1.000 reais, ou seja, a meta dela é 10 mil, mas em fevereiro ela tem que arrecadar 11, em março 12, e assim vai, 1.000 reais cada mês. Conseguiu entender até aqui? Só que o pastor trabalha de uma forma que ele consegue arrecadar 50. Como que ele faz isso? É simples, ele mexe com a vaidade das pessoas e estimula a vaidade, a pessoa se apega àquilo que é dito, olha para a vaidade e contribui de uma forma incansável, dá tudo que tem e a igreja arrecada de maneira assoberbada. Só que não pasme, a meta não é 11, 10 mil, ele tem que fazer uma prestação de conta de 11. Se a igreja arrecadou 50, 39 mil é o salário dele. Então pense como que esse homem vai trabalhar. Ele não vai olhar para você como ovelha.
Ele não vai olhar para você como uma pessoa que precisa ouvir a verdade do reino de Deus, ter o conhecimento aprofundado do que a Escritura está falando. Ele vai olhar para a igreja como uma mercadoria. Ele vai olhar para você como uma moeda de troca. Ele vai olhar para aquela pessoa que tem um recurso a mais e vai instigar a pessoa a contribuir o quanto ela puder. Ele não vai querer saber se a pessoa tem dívida, se a pessoa tem conta para pagar, se mora de aluguel, não vai querer saber de nada, e até incita a pessoa a dar o carro que tem, vender móveis dentro de casa, vender doce na rua, para ofertar na igreja. A vaidade mexida faz os homens fazerem de tudo para ter o que querem. Mexe com a vaidade do homem. Mexe. Se o homem vem no culto, mexa com a vaidade dele. Esses pastores têm 3, 4 carros. Ninguém supervisiona. Não tem um presbítero para supervisionar. Não tem ninguém, eles são os donos daquele império. Eles dominam aquele império, eles fazem o que eles querem com os recursos da igreja, usam para si, lavam dinheiro, compram propriedades, colocam propriedade no nome do bispo, mas é da igreja. Aí o bispo tem que fazer declaração de imposto de renda, como se aquela propriedade fosse dele. Mas se ele sair da igreja, ele tem que assinar um documento e devolver tudo aquilo que ele declarou como dele, sendo da igreja. Estou lhe falando com conhecimento de causa. É uma bagunça que se faz com os textos bíblicos por causa do ego, por causa da vaidade, por causa da riqueza, por causa de Mamon, por causa de um Deus completamente de papel. Eles querem falar da cruz, eles querem falar da madeira, mas eles querem falar da madeira que gera dinheiro. Eles não querem falar de Cristo que gera vida, eles querem falar de Cristo por causa do dinheiro. Até citam o nome de Jesus com meias verdades. Meias verdades não libertam ninguém. Meias verdades não salvam ninguém. Meias verdades não mudam o caráter do homem. Meias verdades não vai te levar para fazer o que é certo. Meias verdades não vai tirar você do buraco. Somente uma coisa pode tirar você do buraco, das amarras do engano, da mente cauterizada. Foi Jesus que disse isso. E conhecereis a verdade e ela vai libertar vocês. É a verdade de Cristo que muda a nossa vida. Não são as verdades meias, são as verdades absolutas. Então a Bíblia Sagrada está nos mostrando que Paulo era um homem zeloso com as coisas de Deus. E ele está ensinando a igreja de Coríntios a serem zelosos com as coisas de Deus. Ele manda Tito. E o que ele espera da igreja? Versículo 24. Para que possamos ir para o capítulo 9. Versículo 24. Ele diz: manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor, da vossa exultação, a vosso respeito na presença desses homens. Paulo está dizendo: provem realmente que Cristo está em vocês, a sinceridade, o amor de vocês. Recebam esses homens que eu estou enviando, confiem neles, eles são homens de Deus. Paulo está dando uma orientação para a igreja. Paulo está falando com a igreja. Precisamos ter pessoas como Tito na igreja, como esses 2 irmãos da igreja, para cuidar daquilo que é de Deus, das coisas que são sagradas, para o reino de Deus, para os irmãos mais pobres, e não para uma pessoa só, não para um homem só. Nós precisamos evitar os escândalos na igreja.
Paulo está tranquilizando a igreja de Corinto, falando: olha, eu enviei 3 rapazes aí que são de extrema confiança. Pode confiar que os recursos serão bem empregados. Amém, igreja? É isso que Paulo está falando. Tito é de confiança. Os 2 irmãos, que a Bíblia não fala o nome, são de confiança. Pode confiar neles. Façam a parte de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Capítulo 9 de 2 Coríntios. Continua o mesmo assunto. Eu estou terminando já, tá, irmãos? Essa parte do capítulo 9 é um pouco menor. Então nós vamos concluir um pouco mais rápido. No capítulo 9, Paulo continua no mesmo assunto. Ele diz assim: ora, quanto à necessidade a favor dos santos, veja que é a mesma coisa. É desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio, junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Paulo está junto aos macedônios, dizendo: olha, a Caia está desde o ano passado se preparando. Então, imagina Paulo falando com os macedônios: olha, eles ouviram a mensagem, olha lá, se prepararam tão firme. Ou seja, Paulo sabe que é desnecessário falar, mas fala. Eu sei que é desnecessário falar, né, porque vocês já estão preparados, mas mesmo assim, eu quero lembrar vocês, recordar vocês, que vocês precisam, sabe, executar o que vocês começaram. Sei que vocês estão preparados, vamos executar. Os macedônios estão sabendo que o povo de Coríntios estão preparados. Paulo agora fala para os macedônios: ó, Coríntios, ó, eles ouviram a mensagem, também serão um povo que vai contribuir. Aí o versículo 3, 4 e 5, olha como é que a preocupação de Paulo vai aumentando com a igreja de Corinto. Olha que coisa legal, gente. Ele é o versículo 3, 4 e 5, você vê que Paulo, mesmo falando que era desnecessário falar, está preocupado. Olha só: contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso algum macedônio forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós. Quanto a esta confiança, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta com expressão de generosidade e não de avareza. Paulo falou: olha, eu mandei gente na frente, eu mandei os irmãos na frente, para que quando eu chegasse aí não passasse vergonha. Olha, por favor, hein? Eu espero chegar aí e já está tudo preparado. Vai que algum macedônio vai comigo. Eu já dei testemunho para os macedônios que está tudo preparado. Então, pelo amor de Deus, hein, Coríntios? Pelo amor de Deus, hein? Eu não quero chegar aí e vocês estarem preparados com o coração avarento, despreparados com o coração avarento, não, hein? Veja que Paulo ele está preocupado. Mesmo dizendo que era desnecessário falar, ele está falando de novo. Ou seja, a oferta não pode ser de avareza, mas de generosidade. Ele vai bater de novo nessa tecla: povo de Coríntios, sejam generosos. Sejam generosos, versículos 6 e 7. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também, o que, igreja? Olha só que coisa legal, né? Isso aí, a princípio, vai quebrar tudo que eu preguei até agora, né? Porque o versículo 6 é o versículo mais usado pela teologia da prosperidade. Sabia? Olha aqui, irmãos. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E usam esse texto para estimular a igreja a ofertar com fartura.
e fala, pode ofertar tudo, oferta mesmo, irmãos. Olha, eu vou falar isso aqui, e eu falo com vergonha, tá? Porque eu agia na minha ignorância. Foram 16 anos assim, 16 não, peraí. Foram 13 anos assim, 13, 12, 11 anos assim. Irmãos, eu já semeei cabrito, porque chegava no final do ano e falava, tem que fazer uma oferta num valor de um cabrito. Aí a gente pesquisar quanto custava um cabrito magro. É sério. Aí e um cabrito magro custa R$700. Aí ofertava R$700. Aí vem outro ano, olha, vamos contribuir um boi. Quanto custa um boi magro? Tem que correr atrás para saber quanto custa um boi magro. Aí é correr. E um boi magro custa R$1.500. No mínimo 800. No mínimo R$1.000. E aí eu ofertava boi magro. Olha, tem que fazer uma oferta igual de Davi. Aí ia fazer cálculo para saber quanto Davi ofertou. Né? E ofertava a oferta de Araúna. Aí ia fazer a oferta do peixe. Olha, vamos calcular quantos peixes grandes eles escolheram, quanto que custa. Ia lá e fazer a oferta do peixe. Irmãos, eu perdi a conta misericórdia, eu perdi a conta de quantas vezes eu dei meu salário inteiro como oferta. Porque alguém ficava me xingando, dá porque Deus vai devolver, dá porque Deus vai dar 1000 vezes mais. Nunca colhi nada de 1000 vezes. Até hoje. Eu estou falando sério. Até hoje. Eu não colhi 1000 vezes mais. Até hoje eu não colhi 100 vezes mais. Sabe por quê? Porque eu sempre fiz com barganha. Eu sempre fiz com a intenção de ter mais. Fazia, colocando Deus, está vendo aqui, ó, é 1000, é tanto. Olha, Deus, é teu, mas olha, eu quero. Porque a palavra profética que saiu do altar nessa noite foi que se eu semear muito, eu vou colher muito. Só que não leu o versículo 7. O versículo 7 traz a resposta para o versículo 6. O que Paulo está fazendo aqui é usando a agricultura. Ele usa o exemplo da agricultura para falar que o agricultor, quando vai semear, ele não vai semear uma semente, ele é um agricultor. Ele semeia muitas sementes, e é óbvio que um semeador que semeia muitas sementes no campo, ele vai colher muito. Não é óbvio isso? Ele vai semear uma semente, ele vai colher muito. Paulo usa só a agricultura para dar um exemplo, ele está dando exemplo, porque o versículo 7, aí ele dá o exemplo para a igreja. No versículo 7 ele fala, cada um... O que o versículo 7 diz? Hein, igreja? O que o versículo 7 diz? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com. Está aí. Mas usa um texto do versículo 6 para semear muito. A Bíblia é clara a dizer que nós temos que semear segundo o que for proposto no nosso coração, não com tristeza, e nem por necessidade. O que seria por tristeza ou por necessidade? Em primeiro lugar, tristeza. Você vai ofertar e fala assim, estou dando, eu fui persuadido a dar, e dá com... Ou por necessidade, ai Senhor, estou precisando tanto, Senhor, estou precisando tanto, eu vou dar, porque o pastor disse que se eu der, minha vida muda. Aí você vai dar por necessidade. Você não pode fazer nem de uma maneira e nem de outra maneira. Você precisa executar, segundo o que Paulo está falando aqui, você precisa fazer isso com alegria. Paulo diz que Deus ama quem executa com alegria. Nós sabemos que Deus abençoa os generosos, nós sabemos que Deus abençoa quem contribui, sim, mas desde que não seja intencional. Deixa eu contar uma coisa para vocês, rapidinho, amém, igreja? É que nós estamos falando desse assunto, como eu havia dito no início do culto,
E nós vamos nos lembrando de muitas coisas que já aconteceram na nossa vida. Eu fui numa vigília, essa vigília começava às 3 horas da manhã. Estou terminando. E cheguei nessa vigília, as luzes, todas as luzes apagadas. O pastor subiu no altar e começou a orar. E aí ele fez a seguinte oração. Essa foi a oração. Eu já disse isso aqui, eu repito. Ele disse assim: Deus, se o Senhor não vai mudar a vida dessas pessoas, se essas pessoas no próximo ano não multiplicarem seu patrimônio, vai falando, né? Patrimônio, recurso, enfim. Eu quero que o Senhor me mate agora no altar. Senhor, eu vou ficar 3 minutos aqui nesse altar para o Senhor me matar se o Senhor não for mudar a vida dessa pessoa. Irmãos, eu estava naquele lugar, aquilo estalou na minha cabeça que eu disse: gente, isso não é possível. Como que você quer barganhar com Deus para que você tenha alguma coisa? Ele é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é dono de tudo. A igreja, ela se porta com generosidade para a glória de Deus. Deus não precisa fazer nada para mim e para você para Ele ser glorificado, não. Não precisa me dar casa, carro, dinheiro, nada para Ele ser glorificado, para que nós possamos abrir a boca e glorificar o nome dEle, não. Ele já fez o mais importante de tudo, que foi ter enviado o seu Filho Jesus, ter morrido no nosso lugar e nos deu vida no seu Filho Jesus. Então nós devemos viver para a glória dEle. O que Paulo está falando aqui é que nós temos que ter alegria em tudo que vamos fazer para Deus. Se nós vamos fazer alguma coisa, faça com alegria. Vai contribui com alegria. Contribui com prazer no coração, com amor. Nós não podemos fazer com ressentimento. Nós não podemos ajudar o nosso próximo, contribuir para o nosso próximo por necessidade. Eu vou fazer porque Deus me dá. Não, faz por amor, faz por generosidade. Faz com alegria, com um sorriso no rosto, para a glória de Deus. É isso que Paulo está falando. Versículo 8, 9, 10 e 11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. O que Paulo está dizendo do versículo 8 ao versículo 11 é que Deus é que faz o homem abundar em toda a graça. É Deus que concede ao homem riquezas. É Deus que concede ao homem as sementes. Com qual propósito Deus abençoa a igreja? Com qual propósito Deus abençoa a senhora que está aqui no culto? Com qual propósito Deus abençoa o pastor, abençoa você que está me assistindo? Qual é o propósito de Deus de abençoar aquele que dá com alegria? Qual é o propósito de Deus abençoar aquele que contribui para os irmãos pobres de Jerusalém, como o texto fala? Qual o propósito? É o versículo 11 respondendo. Deus nos abençoa para que venhamos continuar abençoando. Deus nos dá para que possamos continuar ajudando as pessoas que têm necessidades. É isso que deve ser feito. O versículo 11 diz que Ele enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Ser generoso, ser sincero, contribuir. E quando uma igreja é generosa, vamos pensar, estamos em Comendador Soares, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil.
Estamos aqui, pregando a palavra de Deus. Pense comigo, se essa igreja continuar caminhando no que a Bíblia diz, nessa generosidade, ajudando os irmãos, as pessoas que conhecerem a nossa atitude para a glória de Deus, não para o aparecimento da igreja, mas executarmos isso com sinceridade, Paulo diz que serão atribuídas graças a Deus por aquilo que está sendo feito. Se nós continuarmos sendo abençoados por Deus e compartilharmos dessas bênçãos, não é o teu nome que vai ser glorificado, não é esse logotipo com esse nome que vai ser glorificado. O que tem que ser glorificado é o Deus que, com a sua infinita graça, nos convence e nos torna generosos. Tudo isso é para a glória de Deus. É para Deus ser exaltado, irmãos. Acredite, tem irmãos na igreja que não tem coragem de doar um sapato para o irmão que está sem. Amém, igreja? Tem 7 sapatos. Tem 30 camisas penduradas no cabide. Gente, 30 camisas, vamos pensar. É uma camisa por dia. Pelo amor de Deus. Doa. Compartilha. Abençoe os seus irmãos. Abençoe os necessitados da igreja. Pastor, a igreja ajuda os necessitados? Sim. Nós ajudamos. Se você olhar, nós temos uma mesa aqui de ceia, onde nós celebramos a nossa ceia, todo primeiro domingo do mês, mas nós não fazemos coletas de alimentos nessa igreja. Nós não pedimos para a membresia trazer alimentos para os membros da igreja, porque esse é um dever da igreja, alimentar os seus membros. É o nosso dever. Como é que faz isso? Essas cestas básicas são compradas com as ofertas que você apresenta aqui. Nós temos irmãos na Zona Oeste que têm muita dificuldade, que têm filhos doentes, que estão desempregados, que é a igreja que paga o plano de saúde, para que a filha seja consultada no hospital. Somos nós que cuidamos dessas pessoas. Amém, igreja? Somos nós, não é o pastor Washington, somos nós. É um zelo que nós temos que ter. Se Deus tem te abençoado, glória a Deus, amém, irmãos? Deus tem te dado condições de comprar um carro, compre. Deus tem te dado condições, Ele tem te abençoado de comprar uma casa, compre, mas nunca se esqueça dos seus irmãos que são em dificuldade. Nunca se esqueça de compartilhar com seus irmãos que estão em extrema pobreza, em compartilhar o reino de Deus. Vamos concluir, porque é Deus quem abençoa todos, é Ele que dá todos os recursos, condições, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Versículo 12 a 14. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, ou seja, Deus é glorificado. Quando essa assistência é executada de maneira honesta, quando é tratado de maneira organizada, Deus é glorificado. Deus é exaltado. É muito triste você ver, como eu já disse outrora, pastor, amados, eu acho que o nome, o título pastor, antigamente, né? A minha mãe está aqui, ela é o que, eu vou dizer, ela sabe, quando falava pastor, a gente tinha um respeito muito grande. Alguém dessa época? Só que sou velho aqui? Oh. Falava pastor, a gente tinha um respeito, né? Alguns ainda tem, mas antigamente, pastor, meu Deus do céu, pastor. O pastor vem aqui em casa, meu Deus, o pastor. Era um respeito, irmãos.
É sério. Hoje em dia, é triste falar isso, mas como que esse título, pastor, caiu em descrédito? Muito descrédito. É triste, é lamentável falar isso. Aonde eu vou, faço questão que todos saibam que eu sou pastor. Eu não tenho vergonha de falar isso. Mas como que as pessoas já olham para a gente assim, ó, pastor? Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Isso tudo por causa da multidão dos escândalos que vem acontecendo. Por causa do dinheiro tomando-se para si. As pessoas têm que dar graças a Deus. Quando olharem e verem que ainda existem igrejas, existem pastores que estão fazendo um trabalho para a glória de Deus, para Deus ser glorificado, que não assumiram o púlpito por causa de dinheiro, mas por causa da vocação recebida. As pessoas têm que dar graças a Deus, glorificar a Deus, por encontrar as verdades no altar. Verso 13 e 14. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Paulo está dizendo, olha, quando vocês, igrejas de Corinto, contribuem, são zelosos, as pessoas estão dando glória a Deus, estão glorificando a Deus pela atitude de vocês. E enquanto vocês estão contribuindo, Paulo diz no versículo 14, que a igreja da Judéia, que os irmãos de Jerusalém estariam orando por eles. Os irmãos que seriam alcançados com os recursos estariam em oração, orando a favor da igreja de Corinto. A contribuição da igreja de Corinto iria causar uma alegria muito grande aos homens. Deus é glorificado pela confissão e a liberalidade do povo de Corinto, igreja. É Deus que é exaltado. É muito, mas muito contraditório, eu repito, se dizer um verdadeiro cristão, um crente verdadeiro, e não ser um contribuinte da igreja. É muito estranho isso. Muito. E a conclusão está no verso 15. Paulo diz, graças a Deus pelo seu dom inefável. Paulo está falando que o privilégio de contribuir é um dom da parte de Deus. Se Deus realmente salvou você, amém, irmãos? Se você realmente foi salvo por Deus, essa generosidade vai estar dentro de você. Esse compromisso de contribuir na casa de Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas, vai estar dentro de você. É isso que a graça de Deus faz. A graça de Deus não nos torna avarentos. A graça de Deus nos torna generosos. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua mente. Eu quero orar por você. Foi como eu disse, irmãos. Nós não temos como pular esses 2 capítulos. E o que nós ministramos aqui é para que haja uma libertação da ignorância no que diz respeito à contribuição. E eu entendo muitos cristãos nos dias de hoje que pararam de contribuir, pararam de acreditar em pastores, mas irmãos, a Bíblia continua sendo verdadeira, amém?
Amém, queridos? E o que eu expus aqui para vocês foi só a Bíblia, sem acréscimo. A generosidade, a contribuição faz parte da nossa caminhada cristã. Ela anda juntamente com a nossa confissão, que somos cristãos. Permaneça fiel a Deus, honrando, ajudando seus irmãos, sendo fiéis para com seus irmãos, e que Deus seja glorificado nessa causa. Amém? Deus abençoe os nossos irmãos do YouTube, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, graça e paz.